que é essa tal da constelação familiar? Quem foi Bertin Hellinger? Que porra é essa? Se você não sabe, caiu aqui de paraquedas, acompanhe esse vídeo comigo até o final que eu vou explicar, tintim por tintim, tirar todos os mitos, todas as crenças, porque eu sou consteladora raiz. Eu sigo o método do Bertin Hellinger aí para quem já conhece. Então, roda a vinheta. E seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal, Portal Constelação Familiar. E eu sou Elaine Luz, terapeuta de constelação e mentora de autoconhecimento. E hoje eu vou falar sobre o que é essa terapia. Elaine, é uma terapia holística? Elaine, é uma terapia espírita? Elaine, como funciona? Como ela pode me ajudar? E é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu inbox do Instagram. Primeiríssimo, constelação familiar é uma terapia de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ela te dá direcionamento na vida. Ela não é uma terapia convencional onde você vai fazer 30 sessões e pagar 10 mil reais. Não. Você faz uma vez. Porque a constelação familiar, meu querido, minha querida, ela vai te mostrar a raiz do seu problema e te dar um direcionamento através do terapeuta. E é você quem vai escolher se você quer seguir a solução proposta pelo terapeuta, proposta de acordo com o seu campo, de acordo com aquilo que foi mostrado. E o campo, ele mostra aquilo que você mais precisa no momento. E às vezes pode ser coisas que você não está muito afim de encarar. Pode ser realidades que você não queira encarar, pode ser realidades que você não esteja vendo, pode vir à tona uma sombra sua que você não ousa olhar, pode ser que seja um trauma, pode ser que seja um emaranhado da sua ancestralidade, não sei. Cada constelação é uma caixinha de surpresa, por isso que eu não trabalho com temas específicos. Eu vou acolher tudo o que a pessoa falar para mim, mas o campo vai mostrar aquilo que ela precisa tratar naquele momento em específico para ela. E a raiz da constelação familiar, ela segue muito uma linha da psicanálise, que o Bertin Hellinger foi o filósofo, psicoterapeuta, teólogo que desenvolveu essa nova forma de fazer terapia, que é através dos grupos. Na raiz, ela é feita em grupo mesmo, com o movimento, né, das pessoas ali. Você é feita a composição da sua família para descobrir qual que é o problema que está afetando. Por exemplo, Elaine, eu quero constelar para me entender por que na minha vida financeira as coisas não fluem. Elaine, eu quero constelar para me entender por que é que eu só atraio homem casado. Elaine, eu quero constelar porque parece que eu fico repetindo as coisas na minha vida. Então você vai entender a raiz desses problemas. E sim, você pode constelar qualquer assunto, até mesmo doença. Depois, o próprio Bert foi evoluindo essas técnicas e ele entendeu que dá para montar o campo de uma pessoa de uma forma, mesmo que seja à distância, não precisa ser com pessoas em específico de grupo, pode ser usado bonequinhos, pode ser usado até mesmo peças de xadrez, porque o que vale ali na constelação é a imagem que se forma e o terapeuta precisa interpretar essa imagem. Onde está o sucesso na constelação? Primeiro, a pessoa precisa estar aberta, né, dar a cara a tapa se necessário. E segundo, o terapeuta ele precisa ter uma sensibilidade muito aguçada, o que infelizmente é 1 a cada 100 consteladores. Eu, modéstia à parte, sou muito boa no que eu faço. Eu sou porreta, minha gente. Olha, minha vida profissional, antes de eu conhecer a constelação, era uma merda. Olha, um dia eu vou mostrar pra vocês, a minha carteira de trabalho era mais suja do que pau de galinheiro. Eu não conseguia parar em emprego nenhum. Ou porque dava tudo errado, ou porque eu não me sentia feliz lá. Realmente, as coisas só começaram a se alinhar pra mim quando eu busquei o autoconhecimento, obviamente,
e fui descobrindo a minha vocação como terapeuta, e aí a constelação veio na minha vida, olhei e falei, é isso. E esse vídeo eu tô gravando aqui para responder também algumas dos principais mitos sobre constelação. Primeiro, Bert Hellinger era nazista? Não, gente, o Bert não era nazista. Ele é alemão, nasceu na Alemanha, nasceu, se criou na Alemanha. O que aconteceu? O Bert, ele veio de uma família cristã católica, então a família era extremamente católica, tanto que quando ele completou 8 anos de idade, a mãe dele mandou ele para um internato católico. Diz ele que ele amava estudar nessa escola, era uma escola para meninos, onde os padres davam aula, e quando ele terminou, né, o que seria o primário, ele já foi para a escola técnica, né, que seria o ensino médio, hoje em dia, e já ficou lá sendo treinado para ir para a guerra, porque o Bert Hellinger, ele nasceu lá no começo dos anos 20 lá. Porque ele é alemão, né? Se houvesse uma guerra hoje mundial e o Brasil fosse convocado, os homens teriam que ir, independente do que acredita, independente da religião, tem que ir pra guerra. Então, foi isso que aconteceu. E aí, o Bert lutou, né? Ele chegou até a ser preso pelo exército americano, ele ficou 2 anos como prisioneiro de guerra, até que ele conseguiu fugir, né? Ele é um desertor, né, da guerra, e ele conseguiu fugir para um mosteiro. E lá nesse mosteiro ele foi acolhido pelos padres e logo em seguida a guerra já acabou. E aí, quando ele ficou nesse mosteiro, ele resolveu ser padre, né? E aí ele estudou para ser padre, se formou e recebeu a missão de ir lá para a África do Sul. Ele era pároco lá, ele era líder lá, e ele estudava muito. Antigamente, uma maneira de você conseguir estudos era através da igreja, né? Tanto que muita gente se tornava padre ou freira para ter acesso à educação. E lá na África do Sul ele começou a desenvolver os estudos dele, começou a observar as terapias em grupo, só que ele não se adaptou, ele chegou a ficar 15 anos trabalhando lá como padre, sendo padre. Ele não se adaptou porque ele não concordava com alguns ideais da igreja. Então ele resolveu largar a batina, aí ele já estava com seus 40 anos, né? E foi estudar psicanálise e muitas outras formações, porque para mim ele é um grande mestre que trouxe uma grande evolução para nós dessa geração agora na parte emocional. Então, não, o Bert, ele não era nazista. A pessoa que fala isso é uma pessoa totalmente desinformada, entende bosta nenhuma de constelação, acho que nunca leu um livro sobre constelação, nunca nem sequer pesquisou algo sobre constelação, deve ter ouvido algum hater falar, e aí sai por aí falando bosta. A segunda coisa que muitos falam também, principalmente psicólogos que são contra a constelação, porque tem psicólogo que faz constelação e tem psicólogo que acha essa terapia incrível e realmente é incrível, é sobre a questão do abuso. Porque a constelação defende o abusador e deixa a vítima e não sei o que, blá. Outra também informação equivocada. Eu estudei a fundo sobre isso, eu li situações de abuso. O que fizeram foi interpretar uma fala dele num de seus livros, onde ele diz que a criança, a vítima de abuso, ela está envolvida numa dinâmica dentro da própria família, onde ela acaba ficando submetida a uma situação de abuso e ela precisa reconhecer não só o abusador como culpado, mas todos os outros perpetradores, que seriam pai, mãe, irmãos, tios, avós, ou seja, as pessoas que deveriam de protegê-la, mas que se esquivaram, deixaram essa criança vulnerável ao abuso sexual. E aí, quando eles pegaram isso, né, os do contra, eles falaram, porque a constelação defende abuso. Não, gente, não defende abuso nem abusador, não tem que perdoar abusador. Eu não canso de bater nessa tecla.
A pessoa que sofreu de abuso, que tem trauma de abuso e que precisa, ou então que busca a constelação como uma forma de tratar isso, ela precisa reconhecer todos os perpetradores. E eu digo por experiência própria, porque eu sofri abuso, gente, na infância, desde os meus 6 anos até os meus 8 anos, por um primo de 17 anos. Eu tinha 6 anos. E quando eu contei pra minha tia, que era a mãe dele, que eu estava sendo abusada pelo filho dele, que ele chegava da rua e queria que eu fizesse sexo oral com ele, e eu não entendia porra nenhuma porque eu era uma criança, sabe o que a minha tia fez? Ela deu um tapa na minha cara e disse que eu estava me oferecendo pro filho dela. Vê se tem cabimento uma criança dessa idade? Pois é, e é isso que acontece com a maioria das vítimas de abuso. Elas, às vezes a mãe sabe, fica contra a filha pra defender o macho. Às vezes o pai sabe, ou se não sabe, deveria de saber, devia estar lá cuidando da filha. Ai, mas a minha mãe saía pra trabalhar. Ai, mas... Gente, não interessa. Se você tem filho, faça, olha, o impossível para que o seu filho não fique em situação de vulnerável. Foi isso que o Bert quis dizer, que para a pessoa que sofreu abuso se libertar da culpa, ele diz que a pessoa precisa reconhecer todos os abusadores, não só aquele que foi lá, passou a mão, que tocou, que penetrou, que machucou. Outra baboseira que falam sobre a constelação é que ela tem origem religiosa, espírita, e que ela segue uma doutrina espírita. Gente, a constelação raiz, ela não segue nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma crença. A pessoa o terapeuta que faz essas misturebas, sinto muito, desconfie. Pode ser que o terapeuta até tenha uma boa intenção de ajudar, mas teve um péssimo mestre, um péssimo professor. Então, pesquisem bastante, porque a constelação, ela não lida com absolutamente nada. É você e a tua ancestralidade, a tua família, as tuas questões familiares. Então, gente, tem que ter muita vigilância, senão você vai acabar jogando dinheiro fora. Às vezes o terapeuta não sabe constelar, tá mal preparado, vai abrir o teu campo, jogar uma baita de uma bomba em cima de você e não vai saber terminar, concluir, fechar o teu campo, e você vai sair de lá pior do que você tava. A constelação tem que ter começo, meio e fim, e tem que a pessoa estar aberta e o terapeuta ter a sensibilidade e o conhecimento necessário para que ela tenha sucesso. Então é isso, eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas sobre constelação familiar, que você tenha entendido um pouquinho. Então compartilha com quem não sabe nada, que quer entender, que quer conhecer. E aí, se você quiser fazer uma constelação comigo, por enquanto, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou fazendo constelação individual, mas a minha meta é sair do atendimento individual e fazer constelações em grupos. Então, me acompanha, me segue lá no portal, porque lá no Instagram, que lá as informações são todas na intro. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.